Olá pessoal, eu sou o professor Leandro e na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as junções celulares. Uma vez que vocês já estudaram a respeito do citoesqueleto, nós vamos complementar este conteúdo falando a respeito dessas junções porque elas podem estar associadas a filamentos do citoesqueleto. Então, quando a gente fala de células em um organismo multicelular, em geral estas células estarão organizadas formando grupos chamados tecidos. Nestes tecidos, a gente tem o conjunto de células e um conjunto de macromoléculas e proteínas filamentosas que vão compor a matriz extracelular. As junções, elas vão permitir com que as células tenham uma posição definida em determinado tecido e tenham também uma posição definida em locais onde elas estarão em contato direto com a matriz. Então nós temos junções que vão aderir, e vão posicionar e permanecer ou permitir a ligação entre células e junções que vão permitir a ligação de uma célula com a matriz. Essas junções, célula-célula e junções célula-matriz, estarão em proporções diferentes dependendo do tecido. Quando nós falamos de um tecido epitelial, nós temos um predomínio de células que estão ligadinhas uma do lado da outra, formando um tecido epitelial. Por consequência, a gente vai ter um predomínio de junções célula-célula, justamente porque uma célula está grudadinha ali na outra. Quando a gente tem um tecido conjuntivo, a gente tem um menor número de células e uma abundância de matriz extracelular. Então a gente vai ter um predomínio de junções célula-matriz, que vai posicionar, fixar a posição das células em meio a uma matriz extracelular. Quando a gente fala de funções, essas junções podem ter uma das três principais funções. A primeira delas é uma junção bloqueadora, aquela que vai selar células que estão adjacentes, impedindo o trânsito de moléculas entre estas duas células, nesse espaço que existe entre as duas células que estão adjacentes ali. O exemplo de junção bloqueadora são as junções compactas. A segunda função são as junções ancoradoras. São junções que conectam mecanicamente as células, dão firmeza e resistência e estarão associadas a filamentos lá do citoesqueleto. Como exemplo de junções ancoradoras, nós temos os desmossomos, os hemidesmossomos, as junções aderentes, que nós já vamos discutir mais adiante. A terceira função são as junções comunicantes. São aquelas junções que permitem a passagem de moléculas pequenas ou de estímulos, sinais elétricos, diretamente de uma célula para outra. Então vão funcionar como pontes. Um exemplo de uma junção comunicante são as junções do tipo gap ou fenda. Então, uma vez que nós tenhamos visto as três principais funções, agora a gente vai discutir os tipos de junções. O primeiro tipo de junção são as junções compactas. São aquelas junções que estarão entre as células adjacentes. Geralmente vai ser uma junção que vai ser encontrada na região apical, lá na beiradinha das células, entre duas células, fazendo uma espécie de sutura. Ela vai unir a membrana de duas células adjacentes e permitir o trânsito de qualquer molécula entre estas duas células. Logo abaixo das junções compactas, nós temos as junções aderentes. As junções aderentes são formadas por uma família de proteínas chamadas caderinas, que são expressas na superfície das membranas das duas células adjacentes e que vão se encaixar uma na outra. Essas proteínas que estão expressas externamente, a membrana, vão encaixar ali uma célula na outra como se fossem botões de pressão. De um lado e de outro, essas proteínas se encaixam, fazendo uma ligação entre as duas células adjacentes. Internamente, estas junções estão associadas, ou seja, estão ligadas aos filamentos de actina, que compõem uma ou parte do citoesqueleto que está lá dentro da célula. Então, as junções,
elas vão manter estas duas células que estão ligadas, que elas permaneçam ligadas entre si, né? E estes filamentos de actina que estão lá dentro da célula, eles dão maior força de adesão. Eles formam o que é chamado de cinturão de adesão. Um conjunto de filamentos que vai recobrir toda a superfície da membrana internamente, ligada a essas regiões de junções aderentes. Terceiro tipo de junção são os desmossomos. Os desmossomos são semelhantes às junções aderentes. Os desmossomos, eles estarão também internamente ligados a filamentos do citoesqueleto, e também, né, vão fazer uma ligação entre duas células adjacentes através de proteínas da família das caderinas. Então esses desmossomos, eles formam placas que expressam essas proteínas da família das caderinas e que se ligam às outras proteínas que estão expressas na membrana da outra célula. Estes desmossomos, eles são ligados ali a filamentos intermediários internamente na célula e vão promover uma resistência mecânica para aqueles tecidos, né, que são compostos por essas células que estarão ligadas por estes desmossomos. Então nós temos da superfície mais apical em direção à membrana basal, né? Nós temos aquelas junções oclusantes ou compactas, depois as junções aderentes, e logo depois nós temos os desmossomos. Os M-desmossomos são semelhantes aos desmossomos, só que eles não ligam duas células entre si. Porque os desmossomos são expressos na membrana de uma célula à esquerda e de uma outra célula à direita. Os M-desmossomos, eles vão fazer uma ligação de uma célula que compõe aquela camada epitelial à lâmina basal. A lâmina basal que vai ser composta por matriz extracelular. Então, ela vai ser constituída, né, esses M-desmossomos serão constituídos pela associação de integrinas, proteínas que são expressas lá na superfície da membrana da célula, e filamentos intermediários que estão ligados a essas integrinas, a uma rede de colágeno que pertence lá à matriz extracelular na lâmina basal, uma camadinha que está ali abaixo daquela camada de células epiteliais. Por fim, nós vamos falar das junções comunicantes, ou junções do tipo fenda. Essas junções comunicantes, ou junções do tipo gap, vão formar canais proteicos através dos quais ocorre a passagem de moléculas de dentro de uma célula para outra. Cada um destes canais é composto por uma associação de 6 proteínas chamadas conexinas, e essas proteínas elas se organizam lateralmente, né? São proteínas transmembrânicas, ou seja, vão atravessar a membrana inteira e vão se unir àquele conjuntinho de proteínas que está expressa lá do outro lado da célula, da outra célula, né? Da célula adjacente. Dessa forma vão formar uma estrutura cilíndrica que atravessa as duas células e permite o trânsito de substâncias entre elas. A aula de hoje vai ficar por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.